Estamos ao vivo, boa tarde. Para mais uma tarde maravilhosa aí. A gente falar de investimento no mercado imobiliário através de leilão de imóveis. E hoje eu vou entregar o ouro para vocês. Vou mostrar para vocês na prática aqui como é que funciona. Tem alguns convidados aqui. E a gente vai destrinchar tudo isso. Sobre leilões de imóveis, o poder da multiplicação do 0 ao 1 milhão com imóveis de leilão. Isso mesmo, o plano completo. Já chega dando like, tap na telinha. Vamos lá que hoje eu vou revelar o segredo aqui para vocês. A galera vai estar chegando. Vai ter muito bate-papo bom aqui hoje, muitas ofertas. Hoje a Caixa Econômica Federal. Quem teve dificuldade com a Caixa, teve alguém que foi cancelado os imóveis, da arrematação. Conta aí como é que foi a experiência na data de ontem. Tinha quase 1.000 imóveis, a galera disputando. Qual que foi a sua experiência? Conseguiu arrematar? Recebeu a resposta hoje de cancelado? Como é que foi? Conta aí pra mim como foi a experiência. Tap na telinha. Já se inscreve no canal. Deixa eu já compartilhar aqui que tem muita coisa boa. Tá chegando aí o Dr. Robson. Muita coisa boa aí. Estamos ao vivo, Dr. Robson. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Como é que tá? Tudo beleza? Tô tranquilo, graças a Deus. Proposta cancelada, como é que foi? Estamos ao vivo aí, galera. Muita proposta cancelada? Bem-vindo, algumas aqui. Já vai ligando aí. Aconteceu aí de novo, né? Dos sites da Caixa congestionar e tiveram um problema técnico, né? Acho que arrancaram os servidores da tomada. Sem querer. Mas aqui, eu acho que quanto mais, né? Mais proposta tem, andamento, o servidor lá não aguentou, cara. Eles lançaram a promoção, muita gente, muita demanda, e aconteceu isso. Felizmente, provavelmente eles vão continuar, né? Sim, estamos ouvindo sim. Provavelmente eles vão prorrogar, né? Provavelmente. Porque era para encerrar na sexta-feira, aí adiantar, prorrogaram para segunda, aí caiu de novo. O certo era dividir um pouco, né? Um imóvel um pouquinho para um dia, um pouquinho para o outro, aí ficaria melhor. Ficaria menos concorrência e menos gente acessando também. Mas posso dar uma dica? Uma dica aí para quem está nos ouvindo e para o Dr. Robson? Vamos lá, Rodrigo. Ontem eu consegui finalizar remate entre meia-noite e meia-noite e meia. Rapaz do céu. Que não está nem dormindo mais. Senão não conseguia. Já fazia 2 dias que estava arremata, aí cancela, arremata, cancela. Aí ontem deu certo. Pelo menos uma deu parte. Certo. Né? E hoje não cancelou. Hoje não recebeu nenhum e-mail, não. Então, o arremate de ontem, até agora ninguém não recebeu. Entendi. A Caixa não cancelou ainda, então, né? Tá. O nosso aqui que vai cancelar, né? Entendi. A gente teve proposta chegou acho 10 para 6, né? A cobertura da proposta. E no final das contas, hoje de manhã, 11h30, apareceu lá cancelado. Beleza. A gente fica aqui nem doido tentando vender. O cara compra e cancela. Faz parte, né? Faz parte. A inconsistência do sistema. Né? A Caixa pode, né? Eles são a mãe Caixa, né? Então, a Caixa pode, cara. A Caixa pode. O edital tem essa previsão, né? Eles têm isso que é interessante a gente passar para as pessoas, né? Que, às vezes as pessoas ficam bravas. Tem cliente que fica nervoso. A gente que assessora também fica assim, pô, como assim? Mas acontece. É risco do negócio. Tem gente que pagou da semana passada, né? Vai ser ressarcido também. Aconteceu, né, rapaz?
É garantido, gente. Não perde dinheiro não, pode ficar sossegado. A única coisa que assim, como é muita demanda, para garantir a lisura do certame, a Caixa ela acaba o quê? Cancelando, porque alguém pode não ter conseguido dar proposta. Então, se aconteceu isso, o servidor caiu, então tem obrigação de cancelar, né? Porque é uma coisa séria, né? Você está tentando fazer o que nem o próprio Rodrigo, está tentando fazer uma arrematação. Não conseguiu arrematar porque o site estava congestionado, mas ele ficou lá na persistência. Nem todo mundo tem essa paciência. Então, para evitar esse tipo de problema, acho que ele acaba, talvez cancelando, talvez continue prorrogando. Mas tem que tentar, gente, não pode desistir não. Vamos lá, essa parte técnica, deixa que o TI da Caixa responde. Isso aí eu não posso falar por eles. Né? A gente está aqui para intermediar e assessorar na parte de levantamento de débito, né, condominial, débito de PTU. Pode falar com a gente aqui, a gente fala a documentação para o cartório, né? Manda a parte dos boletos para o arrematante, parte da Caixa, para poder fazer os pagamentos, né? E estamos aqui à disposição. Manuel, hoje, qual que é o tema de hoje aqui, ó? Melhor investimento, né? Vantagens e visão geral. Você me diz aqui, ó, Manuel, vamos direto ao ponto, né? Por que você insiste em dizer que imóvel é o melhor investimento do mundo? Rapaz, é muito bom mesmo, né? Olhando aqui a lista aqui. Bastante. Na verdade é o seguinte, muita gente tá aí na internet aí atrás de moda financeira. Agora, isso aqui, desde que o mundo é mundo, a gente investe em imóveis. Porque sempre as pessoas vão precisar de um imóvel para morar, para trabalhar, para guardar o estoque. Você vai comprar um terreno, ele não some. Esses imóveis aqui que eu estou mostrando aqui, ó, tudo aceita financiamento. Ou seja, você vai comprar através de uma alavancagem patrimonial e financeira. Jamais você vai ouvir falar que esse terreno sumiu, que esse prédio evaporou. O apartamento, ele não vira pó. Se você comprar bem aqui, ó, imóveis com pelo menos 40% de desconto, aí você compra ele financiado, não precisa pagar à vista. Você às vezes não tem o dinheiro para comprar esses aqui que está aparecendo na tela aqui, que são imóveis milionários, mas tem imóvel de pequeno valor. Hoje, com R$3.000 de entrada, você compra um apartamento em João Pessoa, um apartamento de 150 por 60 mil, você dá 3 mil de entrada. Aí depois é só você ter o dinheiro para pagar a documentação, a reforma, a desocupação, um custo muitas vezes com assessoria, e aí você não precisa ter todo o dinheiro para você comprar. Então isso aqui coloca no jogo qualquer cidadão brasileiro que tiver a partir de R$50 mil para investir. Ou seja, se você compra bem com desconto, meu amigo, o céu é o limite. Aí sim, o mercado financeiro vai jogar a seu favor. Exatamente. Rodrigo, tudo bem? Vamos lá. Manda bala. Muita gente repete o ditado, né? Quem compra a terra não erra. Isso ainda faz sentido hoje ou virou frase de Instagram? Não virou frase de Instagram, não. É uma fala antiga, né? A gente sempre ouve falar, né, que compra terra não é. Mas é um jogo moderno. Acho que a gente tem que... As pessoas que acreditam nisso, elas não estão erradas. Quando a gente fala de evolução, de crescimento, de busca de conhecimento, isso se deve aplicar na compra de terra. Porque senão você pode comprar errado. Isso não se aplica a comprar qualquer tipo de terra. Quando a gente fala terra, fala tijolo também, né? Casa ou qualquer tipo de imóvel. Quem compra, eu diria assim, vamos modernizar essa frase. Quem compra imóvel não erra, desde que não seja imóvel, desde que seja estudado, desde que seja um leilão onde você saiba a documentação, saiba o edital, né? Para que você não seja surpreendido, né? Então, a grande vantagem de comprar um imóvel e não errar é porque... Temos uma convidada aí, Rodrigo, Dona Ieta. Opa, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Então, desde que existe Seja bem-vinda, Dona Ieta. Não entendi.
Seja bem-vinda. Muito obrigada. Rodrigão, a dona Ieda hoje vai falar aqui para a galera que quer adquirir um consórcio ou que já tem um consórcio, ela vai falar coisas que ninguém fala na internet. Ela vai abrir o coração aqui, vai abrir o jogo aí. Dona Ieda, fica à vontade. Na verdade, eu acho que a maior manchete é que hoje é possível o reembolso de 100% Pode falar, dona. do valor do imóvel adquirido por leilão após a liquidação dele. Por exemplo, fez a arrematação. Então, você pode comprovar a arrematação, que na carta contemplada a gente reembolsa 100%. E eu também tenho o refinanciamento do imóvel próprio até 80% do valor de liquidez do imóvel. Interessante, hein, Danilo? Interessante. Como que dá? Fala com a dona Ieda aí, Rodrigo. Como que é a dúvida da galera? Como que está sendo aí esse processo, dona Ieda? Ele ocorre assim, é muito complicado, muito burocrático. Por exemplo, a pessoa então comprou o imóvel no leilão, à vista. Então, qual que é o procedimento com a senhora nesse quesito aí, esse procedimento que a senhora falou? Rogério, vamos partir do seguinte princípio, tá? O consórcio, ele é um financiamento, igualzinho o financiamento. A única coisa que ele tem de diferença do financiamento é que, em vez de dar 30% de entrada, você tem que estar contemplado, quer seja por lance ou por sorteio. E você pode utilizar até 25% da própria carta para lance. Essa é a principal diferença entre o consórcio e o financiamento. O custo é muito menor. Mas ele é uma empresa administradora, não é só a Embracon, que é onde eu trabalho há 20 anos e agora em maio vai fazer 21 anos. O que ocorre é o seguinte, o consórcio ele compra, constrói, reforma, documenta o reembolso, tudo que você gastar de ITBI, de custas cartorárias, você manda o recibo, se você tiver crédito nas suas cotas, o consórcio devolve. Então ele compra, constrói, reforma, documenta, quita financiamento, compõe valor com FGTS ou com reserva própria, unifica e divide as cartas. Mas ele é um financiamento. E como um castelo encantado ou um trem fantasma, se você for andar nessa seara sozinho, ou você simplesmente comprou um consórcio, você vai ficar se batendo. Porque o consórcio ele tem características diferenciadas, onde você tem que saber o que você precisa dentro do que você quer. Por exemplo, eu quero comprar carta para revender. Você vai comprar carta com parcela 50%. Na hora de revender essa carta, ela fica mais barata porque você pagou a metade dela até a contemplação. E agora que ela está contemplada, você vende ela com ágio, tudo que você pagou, e um ágio até 30%. Esse é o negócio do momento. Eu tenho clientes que chegam a comprar 24 cartas, 25, 30 cartas para fazer carteira. Parabéns, comprei a carta, fui pagando meia parcela, contemplei e agora eu posso revender. Revender uma carta contemplada é fácil? Não. O comprador tem que ter o crédito aprovado, tem que comprovar que recebe 3 vezes o valor da parcela e com que fim ele está comprando a carta contemplada. Passou por essa fase, a carta dele fica pronta para ser usada com destinado fim. Então, você pode comprar para comprar o seu primeiro imóvel, você pode comprar para ter um reembolso de até 100% do dispêndio que você teve na arrematação de leilão. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, eu comprei um imóvel de R$800 mil. Minha carta de crédito era de R$1 milhão, eu contemplei a carta com ela mesma. Então, o meu 1 milhão veio para 800 e eu já comprei ela descontada para a parcela ficar menor. Ótimo. Dona Ieda, deixa eu só interromper a senhora, que assim, o nosso público, muitas vezes, ele é mais devagar. Eu ia pedir só para a senhora explicar mais lentamente, para a gente também entender. E o nosso... Rogério, esse teu pedido é um pedido de todo mundo, porque eu sou ligeirinha. Então, vamos de novo. O que o consórcio faz? Ele compra, constrói, reforma, documenta, mobília
compõe valor com reserva própria e FGTS. Consórcio não mistura com outra administradora e nem com financiamento, tá? Ele só compõe valor com o que você tem de FGTS e com o que você tem de reserva própria. Ele reembolsa 100% de bem de leilão, desde que a sua carta comporte o reembolso, inclusive a documentação. Ele quita financiamento, ele compõe números de cartas. Eu posso usar 10 cartas para comprar um imóvel e pegar uma carta de 1 milhão e comprar 2 imóveis. Então, eu unifico ou bifurco o crédito. Outra coisa muito legal, comprei o imóvel na planta da pessoa que comprou na planta e não aprovou o financiamento. Nenhuma administradora de consórcio paga a construtora e a pessoa que pagou até chegar na fase. A Embracon primeiro paga a construtora e, se tiver sobra, ela paga o vendedor do bem. Outra coisa fantástica. Essa aqui vocês podem pegar papel para anotar. O consórcio troca a dívida. O consórcio troca o devedor. E o consórcio troca a garantia. Querem que eu explique isso? Sim. Pode explicar, Duvida. Então, vamos lá. O consórcio troca o devedor. O Rogério comprou um imóvel e consorcializou. Aí ele vende o imóvel. Não, peraí, mas é uma pessoa que não está na live. O Rogério comprou o consórcio dele e consorcializou. Aí ele vai e vende para o João o imóvel dele. O João pode quitar por financiamento, por reserva própria, ou pode assimilar o saldo devedor. Então, eu mantenho o saldo devedor atrelado ao bem e troco o devedor. Esse bem vai poder ser vendido por um valor maior, porque você já entregou ele com alto financiamento, aonde no consórcio você só paga o crédito, a taxa de administração, o fundo de reserva e, se você escolher, seguro, porque no Embracon o seguro é opcional. Então, ficou claro trocar o devedor? Sim. Ficou na moral. Querem fazer pergunta como funciona para troca de devedor? Sim, dona Ieda. Eu vi que a senhora tem muita coisa boa que a senhora prega lá no seu canal aqui no YouTube. Até tem um vídeo da senhora que bombou, que a senhora estava ensinando: crie um futuro promissor a seu filho via consórcio. Como que a pessoa pode fazer isso aí? Foi um vídeo seu que bombou lá no seu canal no YouTube. É o seguinte, hoje a gente gasta muito dinheiro com iPhone 16 para os adolescentes, com tênis de marca, a gente põe eles em boas escolas, mas a gente acredita que essa criança cercada de todo cuidado, carinho e custo vai ser um adulto equilibrado e promissor. A primeira coisa que um pai e uma mãe têm que pensar em dar para um filho é um saco de boas sementes, porque elas darão excelentes árvores. Quando você compra produto para a criança, você faz com que a criança seja uma criança mal educada financeiramente. Quando você dá uma mesada para a criança e fala para ela o seguinte: olha, o papai fez para você um crédito de 240 mil para quando você se formar médico ou advogado, você ter seu escritório, seu consultório próprio. Você pode ir pagando, pode fazer o nome do menor com aval do pai. Então, o consórcio, inclusive, tem o seguro para o pai ou para a mãe que fizer o consórcio. Se por acaso ele vier faltar, o crédito inteiro fica quitado no nome da criança para o futuro próximo. Então, você pode comprar um crédito e ir pagando a título de mesada, para quando ele estiver na idade adulta, o consórcio está quitado, ele saca o dinheiro em dinheiro. Ou você compra uma sala comercial, um apartamento e aluga. Você deu o primeiro imóvel para o seu filho. Então, ele não está indo para o mundo adulto totalmente despreparado. A casa, qualquer pessoa que for construir, não pode começar pelo telhado, tem que começar pela base. E a parte
mais importante que não se aprende na escola é a educação financeira. Eu, Ieda, tenho 25 cartas de consórcio para mim. E sabe por que eu tenho essa quantidade de cartas de consórcio? Porque eu não tenho educação financeira. Eu ganho 100 no mês e gasto 200. Aí eu vou atrás dos 100 que está faltando. Então, quando eu tenho uma dívida, eu faço uma programação de não gasto. E fazem 4 anos que eu comecei a me educar financeiramente e eu já consegui construir um patrimônio de 2 milhões de reais. Boa. Certo? E se eu não tivesse consórcio, eu continuaria comprando bugigangas e não saberia onde estava o meu dinheiro. Então, o que acontece? Quando as escolas deveriam ser obrigadas a dar educação financeira para as crianças. Porque uma criança educada financeiramente dificilmente será um adulto endividado. Isso é uma coisa muito séria. Quando você compra uma geladeira à vista, você paga só a geladeira. Quando você compra ela financiada, você paga 3 geladeiras. Quando você compra um imóvel à vista, você compra só um imóvel à vista. Quando você financia, você paga 3,8% do imóvel. Ou seja, quase 4 imóveis. Porque se você pegar um juros, mas eu vou adiantar a parcela. Aí é uma outra coisa, a gente vai entrar nessa seara se vocês quiserem. Mas a educação financeira faz com que o futuro adulto, que já é adolescente, colabore com o pai a nível de mesada ou de recompensa por bom comportamento, boas notas, e ele possa, quando chegar na formatura, ter a sala dele. Quando ele fizer 18 anos, ter direito de comprar o carro 0, porque o crédito do consórcio da Embracon não descontempla. Você contemplou ele hoje, o seu grupo é de 10 anos, você pode tirar o dinheiro em dinheiro nos últimos minutos dos 10 anos, quando ele estiver quitado. Você não tem o processo que você sofre por consórcio de banco com a descontemplação. Eu não sei se vocês perceberam, mas mergulhar na minha piscina tem que estar com um respirador, porque o assunto é muito profundo. Eu estou 21 anos fazendo isso e eu consigo construir fortunas e futuros com consórcio. Ieda, por que isso? É um dinheiro barato, você precisa de 2% do que você precisa de entrada, você tem a obrigação de manter a parcela em dia, então você se educa financeiramente, e você pode usar o próprio consórcio para reescalonar. Como assim, Eda? Eu fui, comprei e arrematei um bem de leilão. Parabéns. Agora o bem está pago, ele está saneado. Eu estou com a carta contemplada. Eu apresento tudo que eu gastei, o consórcio me reembolsa por depósito na conta do consorciado e eu posso ir para o próximo bem de leilão. Aí eu aluguei esse imóvel, ele se paga, ótimo, mas eu quero vender esse imóvel, eu troco o devedor. Eu consigo ganhar como valor agregado, dependendo do valor do imóvel, a cada 100 mil reais consorciado, eu consigo ganhar 25 mil reais de lucro por repassar o financiamento do consórcio. Porque quando a pessoa faz a comparação do que ela usaria para quitar aquele consórcio com o financiamento, para cada 100 mil reais ela vai pagar 280 mil, certo? Se eu cobro 25 mil reais a mais e passo para ela o financiamento, ela está adquirindo o consórcio a preço de consórcio e pagando menos que 30% de entrada. Qual foi a nebulosa que ficou desse tópico? Dona Ieda, um vídeo da senhora que bombou também é que a senhora ensinou lá como que a pessoa faz para contemplar o consórcio mais rápido. Eu tenho um vídeo da senhora que bombou lá no YouTube. Só pode explicar mais sobre isso, para ajudar a galera a ser contemplado mais rápido? Sim. Qual que é a estratégia? Essa pergunta que você fez, ela é ótima. Não existe promessa de contemplação. Eu fiz um vídeo agora
que fala que não existe também grupo de investidor, tá? O consórcio não tem como escolher quem vai entrar no grupo. O grupo é aberto a qualquer pessoa que tiver o nome livre e comprar a carta naquele grupo. Então, não dá para pôr você num grupo de investidor. O que a gente tem que ter é cuidado, muito cuidado com o vendedor que vai nos atender. O representante tem que ser 100% idôneo. E a empresa tem que ser 100% idônea. Bracon tem 37 anos, o mesmo CNPJ, autorizada, regimentada e aprovada pelo Banco Central. Ela é garantida pelo Banco Central. Então, como que eu faço para contemplar? O consórcio é um sistema que está baseado em arrecadação versus distribuição. Então, primeiro você paga para depois participar da assembleia. Primeiro quesito para você ser contemplado é entrar num grupo adequado. O que é um grupo adequado? Nós estamos no Brasil, parabéns, todo mundo gosta de futebol. Quem não gosta de futebol, gosta de vôlei. Então, eu vou usar a rainha do estádio. Tem que ser um grupo redondo. Eu vou vender em 46 meses e faltam 43, 42 para o grupo final. Eu vendo em 50. Travou, dona Ieda? Oi? Ah, não, voltou. Acho que deu uma travada. Porque quanto mais rodado... Vocês estão me escutando? Agora sim. Porque quanto mais rodado o grupo for, menos concorrência você tem. As pessoas que estão no grupo estão contribuindo, mas elas já sacaram o percentual dela, porque já foram contempladas. Então, o grupo, quanto mais perto da extinção ele está, mais salutar ele é. O que impede você de entrar num grupo muito próximo da extinção? O valor da parcela. Mas você não precisa entrar num grupo em finalização. Você pode entrar num bom grupo em andamento. E quem é que vai selecionar para você um bom grupo? O seu representante. Por isso que a primeira coisa de escolher o melhor representante é mais importante que escolher a melhor administradora. Por exemplo, eu tenho cliente que já comprou a primeira carta, que voltou, comprou outra. Eu tenho cliente que tem 45 cartas de consórcio comigo, que mudou a vida dele e que indica as pessoas. Hoje, eu não faço mais Google Meu Negócio, eu tenho lá um Google Meu Negócio que não funciona bem, tem um canal do YouTube, porque eu acho que o conteúdo que eu tenho é muito válido. O meu YouTube, ele tem um preceito simplesmente didático, eu explico como funciona. Mas as minhas vendas, que passam de 4 milhões, 5 milhões por mês, e eu não tenho nenhum vendedor abaixo disso, é só por indicação. O meu cliente satisfeito traz 2, traz 3, traz 8, traz 10 clientes satisfeitos. E ele volta quando ele se equilibra. Então, como é que eu contemplo o consórcio? Eu compro um grupo bom, redondo. Depois eu escolho o formato antes de entrar. E desse grupo eu estou com um lance máximo de 80%. Ótimo. Quanto é que você tem do bolso para dar de lance? Nenhum centavo. Então, esse grupo cabe você, porque ele está contemplando 25 pessoas por assembleia com 25% do crédito. Para mim, eu preciso de um vestido que consiga cobrir 80 quilos, que é o que eu peso. Então, não adianta eu pôr um vestido com uma moça de 25 anos que tem 35 quilos, que vai virar blusa. Quando você compra um consórcio, você tem que dizer o que você quer, o que você pode e o que você tem. O que você quer é o crédito e o valor desse crédito. O que você pode é o que você tem de parcela para pagar mensalmente e o que você tem de lance. E o propósito do grupo. Porque consórcio não vira automóvel, automóvel não vira consórcio de serviço não vira automóvel e consórcio de automóvel não vira serviço.
Então, eu tenho uma categoria que é o imobiliário, auto, máquinas e equipamentos e serviços. Por exemplo, quero fazer um procedimento estético médico, quero mobiliar a minha casa com marcenaria, eu vou utilizar o sistema de serviço. Esse consórcio tem uma característica maravilhosa, não precisa de garantia para você fazer o saque do dinheiro. Mas ele tem delimitantes. Eu não posso vender mais de 50 mil por CPF. O lance é próprio e a taxa de administração é mais alta, em torno de 25%, e o fundo de reserva é 5%. Porque eu estou te vendendo dinheiro sem nenhuma garantia. Esse é o formato do serviço. O consórcio eu tenho taxa de administração de 13 a 28, dependendo do prazo. O fundo de reserva é sempre 2. O seu consultor tem que mostrar para você uma análise do que você está entrando. Qual é a média do lance máximo? Quanto está contemplando por 25? Quanto está contemplando por 50? E quanto está contemplando por lance livre? Porque não é só a média de lance livre que é importante. Quanto contempla por lance livre também. Então, por exemplo, eu só tenho o dinheiro da parcela. Eu vou entrar num grupo contempla com 25%. Eu tenho 25% do crédito. Eu vou comprar um grupo que contempla com 50%. Porque eu ponho 25% da carta, mais 25% meu. E, Eda, mas e o lance embutido eu pago? Vocês sabem o que é lance? Lance é antecipação do pagamento com diminuição de saldo devedor. Se eu tirei ele da própria carta, eu não vou pagar por ele. Mas eu também não vou levar. Então, eu quero 100 mil reais, eu compro 125 mil, dou 25 de lance e fico com 100 mil inteiro. Não existe essa conta de 125 mil, ou você compra 130 ou 120, tá? É só para facilitar. Eu nunca vendo um crédito quebrado, 132 mil. Ou eu vendo 140 ou vendo 130. A gente chega mais perto do que você quer e na proximidade do lance ideal desejado. Então, eu entrei num bom grupo. O meu consultor está ofertando lance para mim com a minha autorização todos os meses. A minha obrigação é pagar a parcela antes do vencimento. Paguei a parcela antes do vencimento, vou concorrer à Assembleia. Atrasei a parcela, estou furtado da Assembleia do mês que eu tive atraso. Eu tenho clientes que já tiraram por sorteio e não tiraram crédito e não tinha imposto de pagamento em dia. Então, como é que eu faço para ser contemplado com mais facilidade? Escolho uma boa administradora. Dentro dessa administradora, eu escolho o melhor grupo do prazo que eu posso pagar e não devo confiar no meu representante comercial. Eu tenho que pedir para ver o que ele está me falando, porque eu tenho como imprimir ou como printar a história do seu grupo. Mas consórcio não tem milagre, ele é sorteio lance. Então, um grupo bom contempla mais rápido. O que é um grupo bom? Um grupo enxuto, redondo. Você comprou em 50 meses, ele falta 48 ou 56 para acabar. Ele está perto do prazo de extinção. Porque, às vezes, o vendedor fala para você, olha, eu vou te vender um grupo em andamento. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é grupo em andamento? Deve ser porque já está aberto, né? Então, por favor, pode falar. Deve estar aberto ali, já deve ter passado ali, às vezes, por exemplo, 6 meses. O cara já pega o bonde andando, é mais ou menos assim, não é isso? A ideia é bonita, tá? Mas um grupo em andamento é um grupo que correu uma assembleia, na segunda ele já está em andamento. Certo? Então, o que você tem que entender? Número de participantes. Porque se o grupo tem 5 mil pessoas e tem 70 vagas, esse grupo é excelente. Porque 70 vagas num grupo de 5 mil pessoas derrete num dia.
Já aconteceu de eu entrar para cadastrar um cliente, que eu ia vender 10 cartas para o mesmo cliente no mesmo grupo, e eu não gosto de fazer carrinho. Eu faço individual a cota. Enquanto eu fui cadastrando 10 cotas, as 80 cotas que tinham no grupo acabaram. Eu consegui cadastrar só 9. Então, o grupo em andamento é um grupo que tem o menor número de vagas disponível. É a primeira característica, tá? Segunda característica, observar o prazo. Porque quando eu tenho um grupo de 240 meses, 180 meses, que são os prazos máximos do consórcio, na Embracon, eu posso vender ele em 200... quando eu entro num grupo em 240 meses, ele pode ter 260 meses para acabar. Entendeu que o furo dele é muito grande? É 20 assembleias para ajuste? Sim. O que vocês quiserem perguntar, pode me parar e perguntar que eu volto para onde eu estava sem problema nenhum. Então, para você ser contemplado, o grupo tem que ser bom, estar em andamento, permitir lance de 25%, lance de 50%, e você não tem que se importar muito com o lance máximo. Porque esse lance máximo, ele só é necessário quando você dá para bater e arrebentar. Eu tenho 10 casas para comprar e eu tenho 8. Eu meto 50% meu, 25% do crédito, dei 75% de lance, contemplei as 10 cartas na primeira assembleia. Outra coisa muito legal, comprou mais de uma carta, escolhe mais de um grupo. Porque você não concorre com você mesmo. É. Ieda, mas eu quero fazer 50 cartas. Elege 5 grupos, põe 10 em cada um, trabalha 3 25%, 3 50%, 3 lance livre e deixa uma por sorteio. Mas sempre joga 25% naquela que você for esperar por sorteio. Ieda, por quê? Porque eu posso ter dado um lance de 88%. Se eu sair por sorteio, o meu lance é ignorado e eu tiro o crédito cheio. O sorteio é... E qual o percentual que está saindo, dona Ieda, com mais facilidade? Assim? Qual o percentual de lance? Ficou claro isso? Ficou claro. O Rodrigo fez uma pergunta para a senhora aí, dona Ieda. Desculpa, Rodrigo, repete a pergunta. Qual o percentual que existe mais, que está saindo mais, tendo mais contemplações, o percentual de lance? E outra coisa, esse percentual de lance é em dinheiro ou embutido? Qual é o maior percentual que tem saído mais frequentemente? O maior percentual que tem na Embracon por característica é o 25% embutido. E ele sai, geralmente, a maior parte dos lances, 25% embutido, eles são contemplados? São contemplados. Deixa eu te explicar uma coisa. O que vem na cabeça de vocês quando eu falo cultura? É um costume, né? Uma rotina, uma cultura. Exatamente. A Embracon tem um produto que chama Mais por Menos, aonde você compra 400 mil, paga por fundo de reserva, taxa de administração e seguro em cima dos 400 mil, mas o valor principal é sobre 300. Ela criou um produto para que você possa usar o lance embutido. Porque o maior problema de quem compra consórcio é não ter lance. Então, se eu não tenho lance, eu não vou comprar o consórcio porque eu vou sair só por sorteio. Aí eu tento fazer poupança, aí me dá uma dor de barriga, eu gasto o dinheiro da poupança. Eu tento de novo fazer poupança, aí chega no final do ano eu vou viajar, eu gasto o dinheiro da poupança. Agora, quando eu tenho uma obrigação de parcela, essa obrigatoriedade me obriga a ter seriedade. E quando eu compro o plano Mais por Menos, eu compro crédito cheio, então é mais. Pago o crédito vazado, 75, então é menos. A taxa de administração e o fundo de reserva é sobre os 400 ou sobre o crédito comprado. Isso, dentro da Embracon, é uma cultura.
Então, eu hoje tenho grupos com 600 pessoas, grupos com 900 pessoas e grupos com 5.000 pessoas. Tem um grupo de 5.000 pessoas que entrega por mês 50 créditos. Aí você fala assim, que ótimo, desses 50, um é sorteio. Sobraram 49. 10 é lance livre. 15 é lance de 50% e o restante todos é de 25%. A Embracon contempla mais com 25% embutido do que com lance de 50% e com lance livre. Porque é cultura da Embracon contemplar com lance embutido para atender a pessoa menos favorecida. Dona Ieda, digamos que o Robson ele está com a carta contemplada. E aí ele quer comprar um imóvel que ele tem uma carta de 100 mil e ele está comprando um imóvel aqui no leilão de 200 por 100. Aí ele viu que é um bom negócio, ele está com a carta contemplada. Só que a Caixa Econômica, quando a gente faz a compra aqui, ela dá 2 dias para pagar o trem, senão a gente perde. Aí eu queria que se a senhora já passou por isso, né? Se tem algum exemplo, ou como que funciona na prática, como que o Robson vai pagar isso aí, se está só com a carta, se a Caixa, a princípio, não aceita, só para a gente entender. Esse é o maior engargalamento para a arrematação do bem de leilão, prazo. Um processo imobiliário, ele vai de 45 dias a 180, dependendo de quem está cuidando do seu processo. Então, ele é uma coisa morosa. Quando você vai fazer um financiamento na Caixa, é a mesma coisa. Por que os bancos pagam leilão? Porque o leilão é do cliente que comprou financiado por aquele banco e não conseguiu manter as parcelas em dia. Então, ele financia o bem de leilão se o mutuário bem já for do banco. Ele já tem a garantia, correto? Então, nesse caso, ou você tem o mínimo para chegar lá e fazer o arremate, e depois que fez o arremate, toda a documentação, você chega na Embracon com a documentação do imóvel, com a carta contemplada, e faz uma simples alienação cartorária. E isso não dura mais que 30 dias, porque todo o processo imobiliário já foi feito. Você me trouxe o imóvel sem dívida, sanado, com todas as CNTs prontas, e ele está um imóvel liquidado. Ieda, qual é a vantagem de usar consórcio em leilão? Que na hora que você pega o dinheiro de volta, você pode ir à vista para o próximo bem. Entenderam? É uma escada. Lembra o negócio de construir a casa pelo telhado ou pela base? Quem constrói a casa pelo telhado vai levar a chave de telha na cabeça. Não existe milagre. O consórcio pagar bem de leilão por reembolso é depois que o bem já pago e liquidado. Ele é seu, o consórcio também é seu. Aí você vai chegar e dizer, olha, eu quero esse consórcio. Ótimo. Aí o Robson tinha arrematado um bem de 400 mil, no seu exemplo. Mas ele tem uma carta de 200 só. Ele vai e compra mais uma carta de 200, porque a Embracon permite que no processo imobiliário seja utilizado o consórcio contemplado e não contemplado. Na hora que aquela carta que foi inclusa no processo imobiliário e alienada a matrícula contemplar, o que acontece com ela? Vira reembolso simples. Foi muito rápido? Quer que eu vá de novo e mais devagar? Não, nossa, no caso, assim, entendi. Fala aí, Robson. Não, então, a questão é a seguinte, Manuel. O consórcio não vai pagar o quanto que você tiver o imóvel que paga. O imóvel está ela vai reembolsar o seu imóvel. Você alienado, né? Exatamente. Então, não cabe financiamento nos imóveis da Caixa. Nos imóveis da Caixa, não vai caber o consórcio. Você vai ter que financiar pela Caixa e talvez usar o consórcio para fazer um interveniente quitante, entre aspas, né? Exatamente. Então, olha, essa sua observação foi genial. O consórcio paga o interveniente quitante, ele vira interveniente quitante, então você trocou um dinheiro caro por um dinheiro barato.
O consórcio paga por reembolso, depois que o bem está deslindado, te devolve 100% do que você tiver de carta. E você tiver, por exemplo, sobra na carta, ela paga a escrituração e o que você teve de custo com leiloeiro. Todos os custos comprovados, o consórcio paga. Ieda, mas ainda sobrou crédito na minha carta. Você pode fazer um cronograma de reforma ou mobília por planejado no seu apartamento para pegar um aluguel melhor ou um valor melhor. Agora, não adianta achar que você vai entrar nessa seara hoje e vai arrematar o bem amanhã. Você tem que comprar a carta, esperá-la contemplar e, em cima disso, começar a trabalhar. Então, eu comprei 15 cartas com meia parcela. Eu consegui contemplar, levei 1 ano para contemplar 5. Eu estou capitalizado para arrematar, pagar a arrematação do meu bolso e trocar a dívida. Eu estou capitalizado para financiar e trocar o interveniente instante. Porque muita gente quer entrar no mercado do leilão. Eu vou falar uma coisa aos senhores, façam de conta que eu também sou homem. Mas eu gostaria muito de ser linda e loira, mas daí eu tinha que ser cerveja, né? O que acontece é que nem sempre o que se deseja, se almeja, se consegue. Porque o sistema financeiro tem entrado. Se eu pudesse pegar uma carta de consórcio, depois da contemplação e arrematar por leilão, eu tinha uma fila daqui até a Angélica de gente querendo comprar consórcio em mim. Existe entrada, existe construção e tudo é processo. Certo? Agora, o processo só acontece por quê? Porque ele vai te dar uma economia financeira e a capacidade de ir para o segundo imóvel na hora que você reembolsa. Quando você aluga esse imóvel, além de você estar com 100% da devolução do bem, o aluguel está pagando o próprio imóvel. E com o que você recebeu desse imóvel, você pode começar de novo a pagar a carta contemplada. Mas você ainda tem 100% do bem contemplado. Você pode ir para o segundo imóvel. Mas não existe passe de mágica, gente. Nem centro de Umbanda dá um passe eficaz se você entra feio e sai bonito. Entra pobre e sai rico. Não existe mágica. Existe construção financeira em cima de um sistema permitido de acordo com as regras do Banco Central. Aí você entra num grupo de leilão e você vê os caras falar, consórcio é complicado. Ótimo, então vai lá financiar, paga. Você comprou um bem de leilão, todo o seu lucro de arrematamento vai embora no financiamento. É verdade. Agora, para a gente pôr defeito em alguma coisa ou aplaudir alguma coisa, a gente tem que compreender. Por isso que eu fiz o canal Café com a Ieda, que é um café, um bate-papo sobre determinado assunto. Por exemplo, uma garantia substitutiva. Eu tenho uma casa de 1 milhão. Eu ponho 1 milhão de consórcio nela. Eu posso comprar 1 milhão de leilão, porque eu tenho a garantia substitutiva. O dinheiro veio para mim. Aí eu tinha 10. Ieda? Gente, quem quiser o canal da Dona Ieda aí, ó, que tem gente perguntando, né? Eu vi Pessoal, aqui, tá no tudo YouTube. bem? Voltamos para a Terra. Ieda, a galera quer saber o seu canal, pra lhe seguir. Como é que é o nome do seu canal aqui no YouTube? É Ieda Jardim, né? Café com a Ieda. E o meu Ieda é com I, maiúsculo, Ieda simples. Ieda Jardim, o meu jardim é com M. Café com a Ieda. Então, o que acontece? Lá eu vou falar sobre vários assuntos. E o leilão é uma coisa produtiva se você tiver uma reserva. Porque se você for financiar um imóvel leiloado, o valor dos juros do financiamento
pessoal, tá? Quando você pega um único bem e consorcia e tem o reembolso, você pode ir para o segundo bem por leilão. E aí você vai criando laço, deixando os bens consorciados, e aí você pode alugar, você pode vender e transferir a dívida, N coisas. Agora eu estou aberta a perguntas sobre o que nós falamos, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Ó, dona Ieda, primeiro assim, eu quero parabenizar a senhora, porque a senhora, como a senhora falou, a senhora não... Embora a senhora... o objetivo, né, é fazer negócios. Cadê a dona Ieda aí? Caiu, dona Ieda. A dona Ieda caiu? Então, enquanto a dona Ieda volta aí, Robson, fala aí sobre o Terra Credenciada para a galera saber onde que encontra os imóveis que aceita financiamento no estado de São Paulo, o que tem na Caixa hoje. Depois o Rodrigo finaliza com quem precisa de uma assessoria especializada. Pode compartilhar a tela, fica à vontade aí. Beleza. Vamos acessar aqui. Isso aqui, rapidinho. A Dona Ieda voltou aí. Aí você Então, vai acessando aí. Perdão, tá um temporal aqui e a internet caiu. Falta isso. Eu queria agradecer muito o Robson por ele ter me convidado para essa live. Gostaria, Robson, que você falasse do seu site, do seu canal, que eu também tenho assistido você desde que eu recebi o seu convite para fazer essa live. Aqui a gente, dona Ieda, igual eu estava falando, a gente está aqui, primeiro, parabenizar a senhora. A gente viu que a senhora zela pela verdade, a senhora não é simplesmente uma empurradora de carta, a senhora deixa a pessoa consciente que o produto é bom, mas a senhora fala a verdade, sabe? A senhora fala os pró e contra, só não está prometendo milagre, né? Então a pessoa gosta disso, então isso que é bom, por isso que a gente convidou a senhora, porque a gente viu que a senhora trabalha com a transparência, é igual a que a gente também fala, a gente fala que o leilão é bom, mas ninguém está prometendo, né? Então assim, parabéns mesmo. Tem até uma pergunta aqui no canal do YouTube, dona Ieda, passar para a senhora. O seu Antônio Souza está perguntando se ele pode dar um carro como forma de conseguir um imóvel. Aí eu acredito que ele quer dizer dar como garantia no próprio consórcio, né? Acho que ele quer dizer isso. Na verdade, quando eu vou para auto, eu não uso o automóvel ou a máquina como lastro para fazer garantia, mas eu posso recomprar o meu próprio automóvel. Por exemplo, eu comprei a carta, contemplei. Eu vendo o documento do carro, ele é um documento relativamente barato. Eu transfiro o documento do carro para um parente que não seja filho ou esposa, e eu posso comprar meu próprio carro. Ele fica mais barato que um refinanciamento. Será que ficou respondida a pergunta do senhor Flores? Bem-vindo, senhor Flores, ao jardim. Eu sou Ieda Jardim, muito bem-vindo, senhor Flores. Gente, já se inscreva no canal da dona Ieda aí, que a dona Ieda aí o jardim dela tá semeando muita prosperidade aí, né? Deixando muita gente aí, multiplicando o patrimônio, né, dona Ieda? Sim, graças a Deus. E a coisa mais importante pela transparência é o seguinte: em maio agora do ano que entra, de 2026, eu faço 21 anos na Embracon. Eu nunca tive uma reclamação de cliente que foi para a ouvidoria. Porque todas as coisas que eu faço são como elas devem ser feitas, baseadas no regulamento do Banco Norte. Excelente, Maria. É isso aí, continue assim que Maravilha. vai estar abençoando muito obrigada. Muita gente aí. É por isso que a senhora eu explico tudo como deve ser feito. Não é à toa que ela é campeã de venda, né? Então isso aí reflete. Na verdade, assim, a gente vê que a senhora não vende, a pessoa compra da senhora, porque a senhora zela pela verdade, e a pessoa vai comparar com o que tem no mercado e acaba optando pela assessoria e prestação de serviço da senhora. Parabéns. Obrigado. Até eu fiquei com vontade de comprar com a senhora, dona Ieda. Até eu fiquei com vontade de comprar com a senhora aí a carta. Muito! Então, passa vontade, amigo. Eu tenho um vídeo
Que às vezes eu tenho umas tiradas, depois que eu gravei a tirada, eu falo, gente, de onde é que eu tirei isso, né? Tem um vídeo que eu falo o seguinte, amigo, você acreditou no canto de sereia, caiu no mar, vai morrer afogado. E depois não adianta chorar, tem que ter falado comigo antes, que eu vendo consórcio, não vendo lenço. Depois, quando eu fiquei assistindo o vídeo, que já tinha ido fora, eu falei, Jesus, que mulher doida! Mas é verdade. Às vezes a gente quer escutar uma coisa que favoreça e que venha ao encontro do nosso desejo, da nossa possibilidade. E é muito melhor um remédio amargo que cura do que um chiclete Verdade. que aumenta a intensidade. O pessoal tá até chamando evento a senhora para uma segunda live aí, dona. Eu fico à vontade, se vocês precisarem. Aí a gente faz um trabalho bem legal e eu vou divulgar a live no meu canal, no YouTube, vou divulgar no Instagram, nos grupos de consórcio de leilão que eu participo. Eu fui no Invest Móveis, né? Agora que teve aqui em São Paulo. Foi um evento que era caro, mas tinha quase 500 pessoas de leilão. E para mim é interessante. Aí, quando teve o intervalo, eu coloquei um cartão de visita em cima de cada cadeira, em cima de cada mesa. E como o evento é no escuro, eu não vi que tinha a diretoria da Embracon estava no evento. Aí, quando eles foram sentar na carteira deles, eles viram o cartão. Na hora que foi sair o pessoal para o cafezinho, eu também estava lá. Olha, queria saber de consórcio reembolsa, leilão, piriri, pororó. Aí uma das diretoras falou assim, dona Ieda, esse trabalho que a senhora faz, ninguém faz. E é uma coisa engraçada, né? Eu tenho 62 anos, eu sou de 1963. E quando eu comecei a vender, não tinha internet, não tinha WhatsApp, você não tinha acesso a e-mail, a nada disso. Você entrava no comércio e explicava. E eu vendi enciclopédia Bar, eu sou securitária, eu fui funcionária Golden Cross, eu fiz todos os tipos de seguro saúde. Trabalhei na MAFRE, eu fui inclusive gerente de venda de cemitério parque, de todos os cemitérios parques de São Paulo. Aí quando alguém pergunta assim para mim, Ieda, mas como é que você vende consórcio com essa facilidade? Aí eu falo, quem vendeu a última morada, vende a morada enquanto você está vivo. Então, o mundo é construído da forma que você vê o mundo. Porque o seu mundo é seu. Se você entra num processo reclamando, você vai ter um monte de problema. Se você entra num processo bem orientado, agradecendo, você vai para o segundo, terceiro, quarto, vai reescalonando. E quando você chegar uma hora, você vai ter aí 10, 15 imóveis rendendo aluguel. Outro vídeo bem legal que eu fiz é sobre a taxação do aluguel. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. É melhor você ter 10 imóveis e pagar de 20% a 30% de imposto sobre o aluguel? Ou você ter um Bitcoin que, se der um boom na internet, o seu dinheiro vai para o espaço? Porque, para começar, ele já é virtual. Verdade. Então, a gente tem que entender as nuances. A gente tem que entender as nuances financeiras. Toda essa coisa de CDB, CDI, dinheiro eletrônico, Bitcoin, tudo isso é muito bom. Mas nós somos um país de origem 100% portuguesa, que sofreu uma avalanche de outros povos, mas não existe moeda mais forte que o tijolo. É verdade. E não existe nada maior que o déficit habitacional do Brasil. Então, quem tiver um imóvel bom, vai alugar. Quem tiver um imóvel bom dentro do preço do mercado, vai vender. E se você comprou barato, você pode vender ele dentro de um preço onde você tenha lucro. Porque isso é muito importante. Eu vou fazer um vídeo agora da distância entre comprar e a distância do vender. Quem compra mal nunca vai vender bem. Verdade. E uma coisa muito legal, nós estamos no meio de leilão, né? Vocês sabiam que tem um nicho imobiliário que não é leilão,
de que você não consegue financiar e consegue consorciar? Ah, é? Qual? Sabe qual é o nicho? Imóveis com mais de 40 anos de construção. Mais de 50 anos? Mais de 40 anos de construção, o banco não financia 100%, correto? E o consórcio paga 100% e paga a documentação. Oh, maravilha, hein? Então, se você compra um imóvel antigo e você tem um deságio no valor desse imóvel, porque qual é a cereja do bolo do leilão? É o deságio na compra. Mas o deságio não precisa ser só de um bem que está sendo executado. O deságio pode ser em um bem, inclusive, que está fora do formato esperado pelo mercado. Se eu não financio, eu vou ter só clientes que têm o dinheiro à vista. Então, eu engargalei quem compra. O preço baixa. E se eu estou contemplada, eu faço uma vistoria, o imóvel passa pela vistoria e o consórcio paga. Mas era um imóvel antigo. O consórcio reforma. Mas eu quero alugar. O consórcio mobília com móveis planejados. E você fica apto a concorrer com os melhores apartamentos daquele prédio. Eu vou falar um exemplo meu, tá? Eu estava com cartas contempladas e eu sei vender cartas. Eu não sabia utilizar a carta. Aí, o que eu fazia? Eu ficava com 5, 6 cartas contempladas. O cliente comprava 1 milhão meu, eu falava, vou passar essa carta para você pelo que eu paguei. Porque o cliente precisava de uma complementação. Eu não tinha lucro quando eu transmitia uma carta minha contemplada, porque era uma burrice muito grande, porque eu podia ter um lucro de em torno de 10% a 30% do valor do. Manuel, preciso resolver um negócio aqui. Pode ir lá. Da cidade. A gente conecta novamente. Um abraço, pessoal. Obrigado. Valeu. Valeu, tchau. Tchau. E aí, o que aconteceu? Eu comprei um imóvel na Moto, um dormitório e vaga de garagem, por 255 mil. Porque ele não conseguia financiar. E sabe quanto depois da reforma já me ofereceram pelo apartamento? 390 mil. 390 mil. E eu não passei pela loucura. E eu não passei pela loucura do leilão. Então, essas coisas têm que ser ensinadas e informadas. É verdade. Eu vou estar à disposição de vocês na próxima live. Eu quero agradecer ao Robson pelo convite. Quero convidar todos vocês que estão assistindo de novo, reiterar para que entre no canal do YouTube do Rob. O endereço deve estar aqui na live. Que entre no site dele. Ele está ensinando como você pode comprar por leilão e eu, junto com ele, estou ensinando como você pode reembolsar o imóvel comprado por leilão. Perfeito, Anaíta. Não vai faltar oportunidades. Já está sempre bem-vindo aqui. Oi. Muito obrigada e uma boa tarde para vocês. Boa tarde, dona Ida. Tudo bom? Deus abençoe a senhora. Obrigado, viu? Foi muito proveitoso. Amém a vocês também. Tem muita gente. Eu estou às ordens. Tá certo. Obrigado, tá, Anaíta? Obrigada eu, querido. Tchau. Tchau. Rodrigo, para fechar com chave de ouro aí. Beleza, vamos lá. Assessoria, tudo certinho. Tranquilo. A gente teve aí o prazer de receber a dona Ieda aí nesta tarde, né? Falando bastante sobre o consórcio, que é um instrumento, né, Manuel, para multiplicação patrimonial, aceleração aí desse processo, né? Juntando com a compra dos imóveis de leilão. Então, o nosso processo é simples, Manuel. A gente faz todo o processo, desde da busca dos imóveis conforme o perfil do cliente, né? Então, quanto que o cliente tem para gastar, qual região do país ele quer investir. Então, a gente busca, tem 3 plataformas onde a gente busca esses imóveis, né, essas opções,
A partir do momento que a gente formalizou o negócio com o cliente, a gente abre um grupo exclusivo para ele, com a nossa equipe, onde a nossa equipe vai estar enviando ali as opções, né, os imóveis, e vamos estar aprofundando a pesquisa desses imóveis a partir do momento que o cliente ele optar ali por alguma daquelas opções que ele queira que a gente aprofunde a pesquisa. Então, a gente vai entrar em cada imóvel desse que a gente selecionou conforme o perfil do cliente, vamos ali analisar débitos tributários, débitos condominiais, se for imóvel de condomínio, a gente vai ali analisar o valor de mercado daquele imóvel, porque muitas vezes a avaliação do banco ela não é uma avaliação que condiz com a realidade, então a gente vai trazer ali essas informações e, aprovado essas etapas de avaliação, a gente vai aprofundando até chegar ali numa planilha, colocando todos os custos para o cliente naquela planilha, o valor do imóvel, o valor que ele vai pagar no imóvel, ou seja, se for financiável, o valor de 5%, juntando ali com ITBI, escritura, registro, todos os débitos possíveis desse imóvel, reforma, desocupação, a assessoria, que é o nosso trabalho, enfim, todos os custos ali naquela planilha. Vai ter uma previsibilidade de custo. Ele aprovando ali as etapas, a gente segue com a última parte da primeira etapa, que é mandar uma diligência local para ver esse imóvel. Então, esse diligente local que a gente tem o passo a passo para em todo o Brasil, ele vai filmar esse imóvel, vai ver a região, ver se tem asfalto, mercado, padaria, ver se tem farmácia, se tem escola, se tem ponto de ônibus. Ele vai fazer uma avaliação, que é um passo a passo nosso, para ter uma noção real de onde está esse imóvel, se tem aquele valor, quem mora dentro do imóvel, qual é o perfil do ocupante, vai pegar o contato desse ocupante, vai filmar tudo isso que nós estamos falando, vai ser documentado, para a gente chegar à conclusão que esse imóvel é 100% validado para arremate. O cliente optou por arrematar, nós aprovamos como assessoria, arrematamos o imóvel. Segunda etapa, a etapa de transferência desse imóvel para o nome do cliente. Então, a gente vai gerar ali o ITBI, escritura, registro, no nome do cliente, nada fica em nome da assessoria. Terceira etapa, etapa de desocupação. Então, nós vamos trabalhar com a desocupação amigável ou extrajudicial, onde o ocupante ali, a gente vai entrar em contato com ele para poder fazer as tratativas. Nós temos um percentual de desocupação amigável ou extrajudicial acima de 90%. Quarta e última etapa é a reforma do imóvel. A gente tem um passo a passo para reformar imóveis à distância. Então, todos os passos filmados, antes de fazer ali efetivamente a reforma, nós vamos filmar esse imóvel, todos os serviços que precisam ser feitos, orçamento de mão de obra, orçamento de material, tudo documentado com a inteligência local, fazendo a supervisão para o nosso cliente. Então, essa administração de reforma nós fazemos também. Então, finalizando as 4 etapas, a gente coloca esse imóvel à venda para o cliente ou para locação, uma imobiliária local, fazendo com que o nosso cliente seja atendido de maneira completa, né? Aí ele pode vender esse imóvel, ele pode alugar, se ele comprou financiado, o aluguel vai pagar a prestação. Se ele colocou uma carta de crédito, ele tem um consórcio, como a Donieda apresentou aqui, ele vai colocar lá, vai fazer o crédito na carta contemplada, colocar em cima do imóvel, o aluguel vai pagar a prestação. Enfim, tem muitas opções aí para esse cliente fazer a multiplicação desse patrimônio, Manuel, através da assessoria, e o nosso foco é sempre deixar o cliente tranquilo, diminuindo para quase zero o risco dele de cair numa roubada, um imóvel com problema documental, com dívidas altas que não compensem essa arrematação. Então, você que está aí na Europa, Estados Unidos, Oriente Médio, Japão, fale conosco que a gente faz todos os processos para você à distância. Temos uma equipe especializada e fazemos arrematações para você em qualquer lugar do Brasil. Expert, assessoria para imóveis de leilão. É isso aí, Manuel. E eu queria dar uma informação. Nos grupos de leilão que eu participo, tem pessoa que arrisca fazer a arrematação sozinha. E é a pior experiência que ela pode ter. Então, quando você contrata uma assessoria, ela tem um custo. E o lucro que esse custo te dá em segurança e tranquilidade é infinitamente menor do que o que você paga por ele. Isso é testificado por meus próprios clientes. Isso é verdade. Às vezes as pessoas acham caro, mas é muito mais caro entrar num imóvel que tem lá
um monte de dívida, problema para resolver, que ele não vai sair, entrou num problema, na verdade, né? A assessoria, ela previne todos os problemas e o cliente pode tocar a vida dele na empresa dele, no emprego dele, no trabalho, onde ele estiver, e nós vamos estar fazendo tudo para que ele tenha um investimento seguro e altamente rentável, né, dona Ida? Exatamente. E a assessoria, como o nome já fala, ela te dirige com luz em meio à escuridão. Ela te coloca em primeiro lugar do restante da multidão. A assessoria tem uma coisa que chama expertise, porque ele só faz isso, então ele tem obrigação de ser bom no que ele faz. É verdade. Não é isso? É isso aí, dona Ida. Falou a voz da experiência e da razão. 21 anos. Meninos, eu vou agradecer vocês. Eu tenho agora uma sessão de TC, que eu estou arrumando a minha coluna. Então eu vou me despedir de vocês. Muito obrigada. Beijo grande. Tchau. Valeu, obrigado, tchau. Valeu, Rodrigo, também. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Valeu. Até mais. Tchau. Valeu.